Madonna Louise Verônica Ciccone Bay City, 16 de agosto de 1958, é uma cantora, compositora, produtora musical, atriz, escritora, dançarina e empresária americana, comumente conhecida como a rainha do pop. Ela é uma das figuras com o maior impacto na cultura popular e tem sido amplamente reconhecida por sua contínua reinvenção e versatilidade na produção musical, composição e apresentação visual, ultrapassando os limites da expressão artística na música comercial e permanecendo completamente no comando de todos os aspectos de sua carreira. Suas obras, que incorporam temas sociais, políticos, sexuais e religiosos, geraram aclamação e controvérsias da crítica e do público. Uma figura cultural proeminente que abrange os séculos 20 e 21, ela continua sendo uma das figuras mais bem documentadas da era moderna, com uma ampla gama de resenhas acadêmicas, literatura e obras de arte sobre ela, bem como uma subdisciplina acadêmica dedicada a ela chamada Estudos de Madonna. Nascida e criada em Michigan, Madonna se mudou para a cidade de Nova York em 1978 para seguir carreira na dança contemporânea. Depois de se apresentar como baterista, guitarrista e vocalista das bandas de rock Breakfast Club e M, ela alcançou o estrelato solo com seu álbum de estreia homônimo, 1983. Madonna sucedeu-o com uma série de álbuns de sucesso, incluindo 3 dos álbuns mais vendidos de todos os tempos: Like a Virgin, 1984, True Blue, 1986 e The Immaculate Collection, 1990, bem como os vencedores do prêmio Grammy, Ray of Light, 1998, e Confessions on a Dance Floor, 2005. Muitas de suas canções alcançaram o primeiro lugar nas paradas musicais de vários países ao redor do mundo, incluindo Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen Music, Ung Up e 4 Minutes. A popularidade de Madonna foi alavancada ainda por seus papéis em filmes como Desperatelle Seeking Susan, 1985, Dick Tracy, 1990, A League of Their Own, 1992, e Evita, 1996. Apesar deste último ter lhe rendido um Globo de Ouro de melhor atriz, muitos de seus outros filmes receberam críticas negativas. Como empresária, ela fundou a companhia Maverick, que incluía a Maverick Records, uma das gravadoras musicais mais bem-sucedidas da história. Outros empreendimentos de Madonna incluem marcas de moda, trabalhos escritos, academias de ginástica e produção de filmes. Ela contribui para várias instituições de caridade, tendo fundado a Fundação Ray of Light em 1998 e a Rising Malawi em 2006, e defende a igualdade de gêneros e os direitos LGBTQ+. Tendo vendido mais de 400 milhões de obras musicais em todo o mundo, Madonna é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos, segundo o livro dos recordes. Ela é a solista mais bem-sucedida da história da tabela Billboard Hot 100 e detém o recorde de maior quantidade de canções na liderança por uma artista feminina no Canadá, 24, Espanha 21, Itália 23 e Reino Unido 13. Uma das artistas com a maior bilheteria em turnês de todos os tempos, ela tornou-se a primeira mulher a acumular mais de $1 bilhão em receitas de shows. A Forbes nomeou-a a musicista feminina mais bem paga do mundo 11 vezes ao longo de 4 décadas distintas, de 1980 a 2010. Madonna foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame em 2008, seu primeiro ano de elegibilidade. Ela foi classificada como a melhor mulher da música pela VH1, assim como a melhor artista de videoclipes da história pela MTV e Billboard. Ela também foi listada pela Rolling Stone entre os melhores artistas e compositores de todos os tempos. Madonna Louise Ciccone nasceu no dia 16 de agosto de 1958 em Bay City, Michigan. Herdou o nome de sua mãe, Madonna Louise Fortin, descendente de franco-canadenses, e seu pai, Silvio Anthony Ciccone, é ítalo-americano. A família Ciccone é originária de Pacentro, Itália. Madonna foi apelidada de Little Noni para diferenciá-la de sua mãe. Ela é a terceira de 6 filhos, seus irmãos mais velhos são Martin e Anthony e seus irmãos mais novos, Paula, Christopher e Melanie. Em 1963, sua mãe faleceu em decorrência de um câncer de mama aos 30 anos, quando Madonna tinha apenas 5 anos. Consequentemente, Madonna aprendeu a cuidar de si mesma e de seus 7 irmãos e voltou para a casa da avó na esperança de encontrar algum conforto e algum tipo de figura materna nela. Os irmãos Ciccone mantiveram a casa em ordem e invariavelmente se rebelaram contra quem viesse à sua casa para ocupar o lugar de sua amada mãe.
Em entrevista à revista Vanity Fair, a cantora comentou que na juventude se via como uma garota solitária que estava procurando por algo. Eu não era uma rebelde, de forma alguma. Eu me preocupava em ser boa em alguma coisa. Não depilava as axilas e não usava maquiagem como as outras meninas. Mas estudava e tirava boas notas. Queria ser alguém, com medo da ideia de seu pai ir embora também. Madonna frequentemente não conseguia dormir a menos que estivesse perto dele. Seu pai se casou com a governanta da família, John Gustafson, e juntos tiveram 2 filhos, Jennifer e Mario Ciccone. Mais tarde, ela estudou na Rochester Adams High School e tornou-se uma aluna modelo, além de ser membro da equipe de torcida. Após a formatura, ela recebeu uma bolsa de estudos para cursar dança na Universidade de Michigan. Madonna convenceu seu pai a permiti-la ter aulas de balé e foi persuadida por seu professor, Christopher Flynn, a seguir uma carreira no mundo da dança. Em 1978, Madonna abandonou a escola e mudou-se para Nova York. Sobre essa mudança ela disse: "Foi a primeira vez que viajei de avião e a primeira vez que viajei de táxi. Vim aqui com $35 no bolso. Foi a coisa mais corajosa que já fiz." Durante uma noite, enquanto voltava de um ensaio, ela foi arrastada para um beco por 2 homens e forçada a fazer sexo oral neles. A artista comentou que o episódio testou minhas fraquezas. Me mostrou que eu ainda não conseguia me salvar apesar de todo o look de garota forte. Eu não posso esquecer nunca isso. Em 1979, Madonna foi aprovada em um teste para se apresentar em Paris como dançarina do artista francês Patrick Hernandez. Nesse período, ela se envolveu romanticamente com o músico Dan Gilroy. Juntos, eles formaram a sua primeira banda Breakfast Club, que tocava canções geralmente estilizadas para o hard rock, onde ela cantava, tocava guitarra e bateria. Em 1980 ela deixou o grupo com o baterista Stephen Bray, que era seu então namorado, e formaram a banda M. Pouco depois eles abandonaram o rock e foram contratados pela empresa Gotham Records, planejando cantar em outro estilo musical. Eles decidiram usar o funk, mas a Gotham não satisfez-se com os talentos musicais da dupla e consequentemente demitiu-os. Madonna e Bray também separaram-se da banda. Em 1982, enquanto estabilizava-se como cantora em Nova York, Madonna estava compondo algumas faixas por conta própria. Na época, ela estava frequentando a boate Danceteria. Lá, ela convenceu o DJ Mark Cummings a tocar sua música Everybody. A obra foi recebida positivamente pelo público, e Cummings decidiu que Madonna deveria fechar contrato com uma grande gravadora, com o intuito de produzir o single. Ele apresentou-a para seu chefe Chris Blackwell, fundador da Island Records, porém Blackwell não quis contratá-la. Em seguida, eles visitaram a City Records, que contratou-a para a gravadora sob um acordo de diversos álbuns. Para produzir seu primeiro disco, Madonna decidiu trabalhar com Reggie Lucas, um produtor da Warner Bros. Entretanto, ela não satisfez-se com as faixas completadas e não concordou com as técnicas de produção de Lucas, e procurou ajuda adicional para a produção. A cantora convidou John Gelibian Benitez, um DJ da discoteca Funhouse, para ajudá-la a completar o projeto. Benitez remixou diversas canções e produziu Holiday, que tornou-se a primeira música de Madonna a registrar entrada na Billboard Hot 100, onde atingiu como pico a 16ª colocação, bem como a sua primeira obra a culminar na Hot Dance Club Songs. Em 1983, chega às lojas seu primeiro disco, o homônimo Madonna, atingindo a 8ª colocação na Billboard 200 após pouco mais de um ano de seu lançamento, e vendeu 2,8 milhões de unidades neste período. Foi o 7º disco mais vendido no país em 1984, e recebeu uma certificação de platina quíntupla pela Record Industry Association of America, reconhecendo vendas de 5 milhões de cópias no território. No Reino Unido, o projeto obteve um desempenho semelhante, conquistando a 6ª posição como melhor na UK Albums Chart. Mundialmente, comercializou mais de 10 milhões de exemplares. O visual e o estilo de vestir de Madonna, bem como suas performances e vídeos musicais começaram a influenciar meninas e mulheres. Ela passou a tornar-se uma das referências de moda feminina dos anos 1980. Criado pelo estilista e designer de joias Maripol, o visual da artista consistia em blusas de renda, saias sobre calças capri, meias arrastão, joias com crucifixo, pulseiras e cabelos descoloridos. Sua popularidade continuou a aumentar globalmente com o lançamento de seu segundo álbum de estúdio, Like a Virgin, em novembro de 1984.
que tornou-se o primeiro álbum de sua carreira a culminar na Billboard 200 e recebeu uma certificação de diamante pela Record Industry Association of America, devido às vendas de 10 milhões de cópias no país. Até a data, comercializou cerca de 21 milhões de unidades mundialmente, convertendo-se em um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Em sua avaliação crítica, Hugo Mistry, do jornal Chicago Tribune, sentiu que Like a Virgin foi a grande descoberta de Madonna, deixando de lado seu lado autoconsciente. Com uma série de faixas de dance divertidas, letras que chamam a atenção e vídeos picantes, a capa e as imagens do encarte do produto foram fotografadas por Steven Meisel. A artista queria que o título e a capa do álbum fizessem uma ligação provocante entre o seu nome religioso Madonna, título dado para Maria, mãe de Jesus, e o conceito cristão do nascimento virgem. A faixa homônima, foco de promoção do registro, converteu-se no primeiro número 1 de Madonna na Billboard Hot 100. A música e o vídeo musical que o acompanha atraíram a atenção de organizações conservadoras que se queixavam de que ambos estavam promovendo o sexo antes do casamento e minava os valores familiares. Os moralistas procuraram proibir suas reproduções em canais televisivos e no rádio. Para promover o álbum, a cantora embarcou em sua primeira turnê, The Virgin Tour, que visitou o Canadá e os Estados Unidos ao longo do ano de 1985. Madonna recebeu uma enorme cobertura da mídia por sua performance de Like a Virgin na primeira edição dos MTV Video Music Awards, que ocorreu em 14 de setembro de 1984, onde apareceu no palco em cima de um bolo de casamento gigante vestida com um vestido de noiva, que incluía também o infame e famoso cinto Boy Toy e um véu. O clímax de seu desempenho aconteceu no momento em que Madonna fez posições sexuais no palco. A apresentação é conhecida como uma das mais icônicas da história da MTV. O jornal espanhol El País disse que Madonna não seria nada se em 1984 não tivesse aparecido nos prêmios da rede televisiva cantando Like a Virgin. Em 1985, o material Girl, o segundo tema promovido de Like a Virgin, ganhou um vídeo musical inspirado pela admiração de Madonna por Marilyn Monroe, e prestou uma homenagem ao número Diamond Zaragiro's Best Friend interpretado por Monroe no filme Gentlemen Prefer Blondes, 1953. Foi durante as filmagens do vídeo que Madonna conheceu seu primeiro marido, o ator Sean Penn. Sua estreia nos cinemas deu-se em uma breve aparição no longa-metragem Vision Quest, onde aparece interpretando o single Crazy for You, a qual faz parte da trilha sonora do filme e conseguiu atingir a liderança da Billboard Hot 100. Ela também desempenhou o papel título na comédia Desperatelle Seeking Susan, um filme que apresentou a música Into the Groove, seu primeiro lançamento número 1 no Reino Unido. A popularidade da artista fez com que o filme fosse totalmente associado a ela, apesar de não ter sido anunciada como a atriz principal. Em junho de 1986, Madonna lançou seu terceiro álbum de estúdio, True Blue. Deste trabalho foram lançados 5 singles, sendo que 3 deles conquistaram a primeira posição nos Estados Unidos, Live Total, Papa Don't Preas, e Open Your Heart. Os outros 2, a faixa título e La Isla Bonita, atingiram a terceira e a quarta posição respectivamente. True Blue obteve um desempenho comercial extremamente favorável, culminando na Billboard 200 por 5 edições consecutivas e foi certificado 7 vezes platina pela RIAA, reconhecendo vendas de 7 milhões de exemplares em território estadunidense. Mundialmente, o material culminou em tabelas musicais de mais de 28 nações e comercializou 25 milhões de cópias, tornando-se o álbum mais vendido do mundo em 1986, bem como o mais adquirido dos anos 1980 por uma artista feminina. A revista Rolling Stone ficou impressionada com seu conteúdo, escrevendo que o disco soa como se viesse do coração. Entretanto, a carreira cinematográfica da artista não estava bem sucedida como ela esperava que fosse. Após o fracasso crítico e comercial de Shanghai Surprise, Madonna comentou que ela sofreu para aceitar sua personagem, porque a inocência e a personalidade reprimida que eu era obrigada a retratar estava tão em desacordo com a minha própria personalidade. Continuando a lutar por sua carreira no cinema, a artista estava insegura sobre sua capacidade de escolher um bom roteiro, e os produtores de filmes estavam com pouca certeza sobre como fazer para apoiá-la. Então ela sentiu que a comédia fazia parte de seu repertório, optando por fazer parte de um filme intitulado Who's That Girl, no qual contatou seu amigo James Foley para dirigi-la. Lançado em 8 de agosto de 1987,
a produção acabou sendo um fracasso crítico e comercial. Arrecadou 2,5 milhões de dólares em sua primeira semana, enquanto sua receita total conquistada mundialmente foi de cerca de 7,3 milhões, a maior parte sendo proveniente de mercados europeus. A maioria dos resenhadores ficaram altamente decepcionados com o produto, bem como a direção de Foley. No entanto, a turnê que divulgou a película foi um sucesso crítico e comercial, arrecadando um total de 25 milhões de dólares. Com Madonna apresentando-se para cerca de 1,5 milhões de espectadores ao longo de seu itinerário. A trilha sonora correspondente, embora não tenha sido aclamada pela mídia especializada, obteve um sucesso comercial, vendendo 6 milhões de cópias mundialmente. 3 das canções de Madonna foram lançadas como singles, cuja faixa título tornou-se o seu 6º single a liderar a Billboard Hot 100. Fazendo dela a primeira artista a acumular 6 obras na liderança da tabela na década de 1980. Seu casamento com Pen terminou, e o casal concluiu o processo de divórcio em janeiro de 1989. No mesmo mês, a Pepsi-Cola anunciou que havia fechado um contrato de 5 milhões de dólares com a artista, para usar ela e o seu futuro single Like a Prayer, num comercial televisivo da empresa. A propaganda, intitulado Make-A-Wish, estreou em 12 de fevereiro durante a transmissão da 31ª edição dos Grammy Awards, com um número estimado de 250 milhões de pessoas ao redor do mundo o assistindo. No dia seguinte, seu vídeo estreou na MTV. A gravação causou grande controvérsia por utilizar iconografia católica como estigmas, cruzes em chamas e a cantora beijando um santo negro, o que fez com que o Vaticano o condenasse e levou a Pepsi a tirar o comercial do ar e cancelar o contrato com a artista, embora ela tenha ficado com os 5 milhões adiantado do acordo. Apesar da polêmica, Like a Prayer tornou-se o 7º número 1 de Madonna na Billboard Hot 100. Em março, o álbum de mesmo nome foi liberado, recebendo aclamação da crítica especializada. A Rolling Stone o considerou o mais perto possível da arte que a música pop já esteve, e o listou entre os 500 maiores discos de todos os tempos. Foi um sucesso comercial, alcançando o topo das paradas em 20 países, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, e vendendo 15 milhões de unidades ao redor do mundo. O vídeo de Express Yourself, segundo single por sua vez, foi o mais caro feito até então. Ao final da década de 1980, Madonna foi nomeada a Artista da Década por diversos meios de comunicação, incluindo os veículos musicais Billboard e a MTV. No ano de 1990, a artista estrelou o filme Dick Tracy, 1990, com Warren Beatty assumindo o papel principal. A película foi disponibilizada nos Estados Unidos em 15 de junho de 1990, obtendo a 9ª maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, classificando-se na 12ª posição mundialmente. Adicionalmente, recebeu análises positivas da mídia especializada. Roger Ebert, do periódico Chicago Sun-Times, elogiou as pinturas foscas, a direção de arte e o design de maquiagem protética, afirmando: Dick Tracy é uma das fantasias mais originais e visionárias que eu já vi em uma tela de cinema. Vogue, retirada da trilha sonora do projeto, liderou as tabelas musicais do Reino Unido, bem como a Billboard Hot 100. Naquela época, Madonna iniciou um relacionamento com Beatty, que se dissolveu pouco depois. Paralelamente, percorreu o mundo com seu espetáculo Blonde Ambition. A digressão foi marcada por controvérsias acerca de seu teor sexual e católico, em especial na Itália, onde organizações religiosas protestaram e condenaram tanto o show quanto a cantora, e o Papa João Paulo clamou por boicote. Os protestos foram bem-sucedidos, com uma das 3 apresentações sendo cancelada. Em Toronto, a polícia ameaçou prender Madonna caso não ocorressem mudanças na performance de Like a Virgin, onde Madonna simulava masturbação. Em resposta, a artista disse: "A turnê não ofende ninguém. É para as pessoas de mentes abertas e faz com que elas vejam a sexualidade de uma maneira diferente. A deles próprios e a dos outros." A gravação em vídeo da digressão recebeu uma indicação vitoriosa aos prêmios Grammy, na categoria Melhor Filme Musical, tornando-o o primeiro da cantora. Um documentário intitulado Madonna, Truth or Dare, também foi lançado em 1991, mostrando os bastidores da turnê. Ao fim daquele ano foi lançado seu álbum de grandes êxitos The Immaculate Collection, recebido com um estrondoso sucesso comercial. Tornou-se o 2º álbum de Madonna a ser certificado de diamante pela RIA em reconhecimento às mais de 10 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos e, até hoje, distribuiu cerca de 30 milhões de exemplares a nível mundial,
convertendo-se no álbum de compilação mais bem-sucedido de todos os tempos por um artista solo. Justify My Love, lançada como foco de promoção do registro, converteu-se no nono número 1 da intérprete na Billboard Hot 100. Em 1992, Madonna co-estrelou o filme A League of Their Own, dirigido por Penny Marshall, e gravou This Used to Be My Playground para a trilha sonora do projeto, sob a qual alcançou pela 10ª vez o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Nos Estados Unidos, a película alcançou a liderança nas bilheterias e se tornou o 10º título com maior arrecadação do ano. Simultaneamente, ela fundou sua própria empresa de entretenimento multimídia, Maverick, em parceria com a Time Warner, garantindo-lhe 20% de royalties por seus lançamentos musicais, a taxa mais alta da indústria na época, igualada apenas pela taxa do cantor Michael Jackson estabelecida um ano antes com a Sony. Mais tarde, Maverick se mostrou um grande acerto ao produzir artistas de grande ascensão, como Alanis Morissette e Michelle Branch. Ao atingir total controle artístico com a criação da empresa, Madonna publicou simultaneamente seu 5º álbum de estúdio, Erótica, e seu livro de mesa, Sex. Esse último é caracterizado por seu conteúdo sexualmente explícito e por suas imagens de fantasias voyeurísticas, fotografadas por Steven Meisel, recebido negativamente por críticos e fãs da cantora. Embora tenha vendido 150 mil unidades em seu primeiro dia de distribuição, e chegando ao topo da lista dos livros mais vendidos publicada pelo jornal The New York Times, a polêmica gerada acabou por ofuscar Erótica, que teve menos sucesso comercial do que suas produções anteriores, debutando na 2ª colocação da Billboard 200, tornando-se seu primeiro trabalho de estúdio a não alcançar a liderança desde 1983. Apesar disso, a crítica especializada respondeu positivamente ao seu conteúdo. O portal Yahoo observou que a obra oferece uma visão inteligente dos tabus que nos ensinaram a ter medo de falar. Madonna continuou a explorar uma imagem sensual no terror erótico Body of Evidence, uma película que contém cenas de BDSM, mas foi mal avaliada pela crítica e fracassou comercialmente. Em setembro de 1993, a intérprete embarcou na excursão The Yearly Show, na qual apresentou-se primeira vez em países como Turquia, Brasil e México. A digressão, por sua vez, foi registrada no álbum de vídeo The Yearly Show, Live Down Under, lançado em 1994. Embora os concertos tenham recebido análises positivas e tenha arrecadado 70 milhões de dólares, causou controvérsia por Madonna aparecer no palco de chicotes atuando como uma dominadora, cercada por dançarinas de topless. Durante uma apresentação em Porto Rico, ela esfregou a bandeira da ilha entre as pernas, resultando em vaias da plateia. Em março de 1994, sua aparição no Late Show with David Letterman foi notada por seu polêmico comportamento. Na ocasião, ela fez uso de palavras obscenas diversas vezes que tiveram de ser censuradas na televisão, entregando a Letterman uma calcinha supostamente usada e pedindo para que ele a cheirasse. Este foi o episódio de um talk show mais censurado da história televisiva estadunidense, rendendo também ao programa uma de suas maiores audiências. Os lançamentos do livro, álbum e filmes sexualmente explícitos e o comportamento desrespeitoso no programa de Letterman fizeram com que a mídia considerasse Madonna como uma renegada sexual. Críticos e fãs reagiram negativamente à conduta da cantora, ao comentarem que ela tinha ido longe demais e que sua carreira estava em declínio. Em meio ao ápice das críticas do público e da mídia, Madonna decidiu mudar sua personalidade. A primeira tentativa foi o lançamento da balada I'll Remember 1994, para a trilha sonora do filme With Honors, que foi bem recebida criticamente. Musicalmente, a artista queria uma nova direção musical e começou a explorar estilos como New Jack Swing e R&B com um som mais mainstream radiofônico. Ela quis incorporá-los em seu disco seguinte, intitulado Bad Time Stories e lançado em outubro de 1994. Comercialmente, embora tenha se saído melhor em diversos países em comparação à Erótica, debutou apenas na 3ª colocação da Billboard 200 e vendeu pouco mais de 8 milhões de cópias globalmente. O trabalho recebeu análises geralmente positivas, que elogiaram sua sonoridade e produção sinceras, e foi posteriormente indiciado a melhor álbum vocal pop na 38ª edição dos prêmios Grammy. Take a Bow, single mais bem-sucedido de Bad Time Stories, também foi o maior sucesso de Madonna nos Estados Unidos, permanecendo no topo da Billboard Hot 100 por 7 semanas, a sua mais longa permanência na liderança da tabela.
Em novembro de 1995, a intérprete lançou uma coletânea musical intitulada Something to Remember, no qual apresenta uma seleção de suas baladas ao longo da carreira, sendo ULLC a composição de maior destaque do projeto. Mais tarde, a cantora se envolveu romanticamente com o preparador físico Carlos Leon. No filme biográfico de 1996, Evita, Madonna interpretou o papel título de Eva Peron. A cantora sempre desejou interpretá-la e enviou uma carta de 4 páginas ao diretor Alan Parker onde explicava o quanto seria perfeita para o papel. Depois de garantir o papel, ela recebeu aulas para aprimorar suas habilidades de canto, aprendeu sobre a história da Argentina e de Perón. Ela disse sobre a experiência: "Este é o papel que nasci para desempenhar. Coloquei tudo de mim nisso porque era muito mais do que um papel em um filme. Foi emocionante e intimidante ao mesmo tempo. E estou mais orgulhosa de Evita do que qualquer outra coisa que já fiz." Durante as filmagens, ela adoeceu várias vezes devido ao intenso esforço emocional necessário para as cenas, e no meio da produção, descobriu que estava grávida. Em 14 de outubro de 1996, deu à luz a sua primeira filha, Lourdes, nascida de parto cesariana, em Los Angeles. Um sucesso comercial, a película arrecadou US$141 milhões mundialmente, recebendo uma resposta positiva da crítica. Para a revista Time, Zack Conner comentou: "É um alívio dizer que Evita é muito bom, bem elaborado e visualmente bonito." Madonna mais uma vez confunde nossas expectativas pelo papel. A artista angariou um Globo de Ouro de melhor atriz em filme musical ou comédia. A trilha sonora da produção, composta por músicas interpretadas principalmente por Madonna, foi um sucesso de vendas, obtendo 10 milhões de exemplares distribuídos mundialmente, enquanto alcançou o topo das paradas de várias nações europeias. Seu relacionamento com Leon terminou em maio de 1997 e ela declarou que eles se davam melhor como bons amigos. Após o nascimento de Lourdes, Madonna se envolveu com as crenças orientais e com a Cabala, apresentada a ela pela atriz Sandra Bernhard. Em 1998, chega às lojas Ray of Light, nomeado em reflexo às mudanças de perspectiva da artista sobre a vida. A escritora Carol Benson notou que este era um álbum dançante profundamente espiritual, essencialmente baseado na carreira e jornada de Madonna e nas muitas identidades que ela adotou ao longo dos anos. A maternidade a suavizou emocionalmente, o que acabou sendo refletido em suas canções. Ela começou a explorar letras que tratassem de pensamentos profundos e pessoais, ao invés de elaborar somente sons para pistas de dança como antes. O registro recebeu aclamação da crítica, com a revista Slam considerando uma das grandes obras-primas do pop dos anos 90. Como resultado, foi indicado a um total de 6 categorias na 41ª edição dos prêmios Grammy, e venceu 4 delas, incluindo a de melhor álbum vocal pop e melhor gravação de dance. Além disso, foi incluído na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, pela Rolling Stone. Suas 371 mil cópias vendidas em sua semana de lançamento foram as mais altas para uma artista feminina na época, garantindo sua estreia na segunda ocupação da Billboard 200. Desde então foram contabilizadas 16 milhões de unidades faturadas por todo o globo. O single inicial do trabalho, Frozen, liderou a tabela britânica, enquanto nos Estados Unidos classificou-se na vice-liderança da Billboard Hot 100. Em junho de 1999, a artista contribuiu para a trilha sonora do filme Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, dando voz à faixa Beautiful Stranger, pela qual conquistou sua 6ª vitória no Grammy, vencido na categoria Melhor Canção Escrita para Mídia Visual. Mais tarde, ela assumiu estar em um relacionamento com o diretor britânico Guy Ritchie, o qual conheceu através de Sting e de sua esposa Trudy Stiller, amigos em comum de ambos. Em 2000 estrelou o filme The Next Best Thing, que foi um fracasso de audiência e obteve análises negativas dos críticos especializados. Em simultâneo, ela divulgou o American Pie single lançado em 1971 por Don M. Selin, presente na trilha sonora da produção. No mesmo período, a cantora ficou grávida de Rocco, seu segundo filho, e para se distanciar das notícias acerca de sua gestação, iniciou o desenvolvimento de seu 8º álbum. Ela também iniciou as gravações do projeto devido à pressão feita por sua gravadora para repetir o sucesso comercial de Ray of Light e para sua concepção, teve como base a música eletrônica. O material resultante, Music, foi editado em setembro de 2000 e recebeu análises positivas da mídia especializada. O autor é Stephen Thomas R. Levine.
Do banco de dados AllMusic, sentiu que a obra sopra em uma onda caleidoscópica de cor, técnica, estilo e substância. Tem tanta profundidade e camadas que é tão autoconsciente e sério quanto o Ray of Light. O conjunto vendeu 420 mil réplicas em sua semana de lançamento, atingindo a liderança da Billboard 200 e